bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus Débora do Batom! Estamos começando o programa Rolê CL amanhã desta segunda-feira, dia 24 de março. Que semana cansativa, né, gente? Eu já estou pela capa da gaita, eu estou pelo fiapo da manga. Eu não aguento mais e a semana só está começando. Um bom dia para vocês que estão ao vivo agora pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, pelos canais Eduardo Moreira, para você que está assistindo este programa na internet, pelo Brasil, pelo mundo, e para você do Rio Grande do Sul, assistindo pela Pop TV, canal aberto. Esses dias alguém mandou mensagem, estava vendo você pela Pop TV ao vivo aqui em Porto Alegre. Então um beijo para vocês, gaúchos, gaúchas e gaúchas que estão assistindo este programa, e para você que está vendo este programa na reprise, antes do Urgente, do ICL Urgente, com Rodrigo Viana e Laura Couto, para você que está ouvindo no Spotify, em áudio e vídeo, para você que está vendo no YouTube em qualquer ano da existência humana na Terra, estamos começando mais um programa Rolê ICL, semana importante, semana de julgamento de Jair Messias Bolsonaro no Eles STF. apertavam o botão do Bolsonaro. Eles vão apertar, Heloísa Vilela, botando o Bolsonaro como nunca a partir desta semana lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje porque temos assuntos crocantes para falar. Vamos falar sobre ela, a Débora do Batom. Virou o Guga Noblar, daqui a pouco ele vai entrar. Ele foi no Congresso e perguntou pra galera, fala o nome de um preso do 8 de janeiro. Aí ninguém sabia falar. O Guga acendeu um alerta na cabeça dessas pessoas, elas foram atrás para achar o nome de um. Acharam a Débora do Batom. A gente vai falar, será que Débora do Batom é uma injustiçada? Uma mulher perseguida pela ditadura do judiciário? Spoiler, não, mas falaremos sobre isso no programa de hoje. Vamos falar sobre os brasileiros tirando os portugueses do sério, chamando o país europeu de Guiana brasileira. Vamos falar sobre os preços. Gente, privatiza que melhora, né? Tá no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, quer tomar um banho? 50 conto. Quer comer um açaí? 43 conto. Está sendo assim o cotidiano de quem vai no Ibirapuera e querem privatizar todos os parques de São Paulo, vai ser assim. Para quem quiser fazer um exercício numa área verde, vai pagar preço de aeroporto. E vamos falar também sobre a banda Duntica argentina, que no Lollapalooza dos nossos hermanos projetou imagens de Javier Milei como ele realmente é. Vamos falar isso daqui a pouquinho, mas antes de tudo, bom dia para o nosso chat. O Vitor Valim falou nome Débora, sobrenome do Batom. Para mim é só assim a partir de agora. O Caio lembra Débora do Batom, Infinado Clezão, Ciro Luiz, Gedaína Fuentes, Beta Maia, Nena Silva, o camarada Vitor. Alguém pediu um beijo para mim no Instagram aqui. Deixa eu pegar o nome da pessoa. Aqui, a Larissa Domingos. Domingos ou Domingues? Larissa Domingues, de Piracicaba, diz que veio rolê todos os dias, pediu beijo. Beijo pra você, Larissa, e beijo pra você que já estava com saudade, Little Pequeno Vitão. Tudo bem? Bom dia, William, tudo bom? A sua tela tá cada vez maior, né? Daqui a pouco metade da minha cara vai estar coberta. É que cada dia tem mais gente aqui, então a gente tem que mostrar a equipe inteira. Tá uma festa, Alô, Guilherme Bessa, vai resolver lá embaixo, que tá uma não putaria fala lá não embaixo. que ele vem, velho. Vai lá que... Bora lá, William. Trouxe uma indicação boa aqui. Não é música dessa vez, então você pode ficar tranquilo. E não é um filme dos anos 20? Não é um filme dos anos 20, é uma série dos anos 2025. Boa. Recente. Atual, pô. Que é The Pitt, que eu não sei, não tem nome em português. Que é uma série médica, num hospital de emergência. E aí cada episódio é 1 hora do plantão. Pô, então é sempre uma loucura, tá episódio toda semana. O episódio da semana passada foi absurdo de bom, um dos melhores episódios da televisão brasileira, televisão geral, não brasileira. Beleza. Mas é isso, tá disponível no Max, sai toda semana, toda sexta-feira tem um episódio novo. E é isso, recomendo a todos, bora lá. Eu adoro série médica, eu sou formado em medicina, você não sabia, né? Mas eu sou formado em medicina por Grey's Anatomy. Você morou em todas as cidades, né? Assisti Grey's Anatomy, assisti todas as temporadas, então sou formado em... Vi Grey's Anatomy e fiz a minha especialidade em House, então sou formado em medicina. Ótimo, House é muito bom. E a resposta sempre é lupus, a resposta sempre é essa. Quem viu essa série sabe que a resposta é essa. Quem não é médico, mas é um doutor em nos fazer ficar informados de forma divertida, é Little
Guga Noblar, que aparentemente o ICL está pagando, finalmente, porque o Guga era voluntário aqui, né? Ele agora está recebendo salário e está comprando camisas. Todos os dias uma camiseta nova de Guga Noblar. Bom dia, Guga Noblar, tudo bem com você? Bom dia, meu querido príncipe William. Lígia Medeiros está aqui. E aí eu lembrei da minha esposa Lígia, que acabou de entrar aqui no quarto. Ela chegou agora, ela estava trabalhando. Ela olhou para mim e falou que eu tô com a cara acabada. Meu rosto está inchado. Que romântico. Faz um tempo já. Faz um tempo que a gente queria dizer isso pra você, mas a gente não tinha coragem. Obrigado, Lígia, por ter Ela só percebeu verbalizado. agora. Rosalia Pinho tá aí, Hóspede tá aí, a galera toda. Sandro Hortal, Nilda Knupp, Fernando Nardi, Jaque Carlier, Renata Rocha, geral tocando terror no chat. É isso aí, eu quero vocês todos aí. Claro, a gente só funciona com vocês aqui no chat tocando terror. Vamos pra cima, que hoje é dia. Estamos falando, Guga Noblar, no nosso primeiro tema. A gente, obviamente, a gente vai passar pelo julgamento em algum momento aqui no Rolê CL. Amanhã, inclusive, Guga Noblar vai vestir o seu terno de homem sério. Aqui no Rolê ele faz piadinhas, palhaçadinhas. Amanhã ele estará no N1 ou no N2, Guga Noblar? No N1? De manhã cedo? Tu vai acordar de manhã, Guga? Imagina. Será que vai acordar? Quero ver. Pagar pra ver se eu vou ver você no N1 amanhã, porque o Guga acorda todo dia faltando 5 minutos pra começar o programa. Amanhã é Guga Noblar no N1 participando ao vivo da frente do STF falando sobre o começo do julgamento do Bolsonaro. Mas como os nossos telejornais, o N1, o N2, o Desperta com o Fábio Panuzio e até a querida Gabriela Varela no seu Em Detalhes, estão cobrindo extensamente o julgamento do Bolsonaro e dos outros golpistas no STF, eu trouxe para o Rolê CL, Guga Noblar, a gente falar sobre outra golpista, a Débora do Batom. Débora Rodrigues dos Santos, que foi presa em casa 2 anos após ser reconhecida por imagens pichando a estátua à Justiça, que fica na frente ali do STF, durante os atos golpistas do Rio de Janeiro. Essa é a Débora, gente, a Débora do Batom. Ela tem 39 anos, é cabeleireira e escreveu com o batom a frase "perdeu mané" na estátua que fica ali na frente do STF. Assim como os demais presos no 8 de janeiro, Guga, ela foi denunciada por 5 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe qualificado, dano qualificado, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Segundo a acusação e o voto do Xandão, as condutas individualizadas da Débora foram invadir a Praça dos Três Poderes, estava isolada, e pichar a estátua da Justiça, que indicaria apoio aos objetivos do ato. Os bolsonaristas, Guga, estão tentando pintar. A culpa é sua, viu, Guga? Você foi pro Congresso e perguntou: fala o nome de um preso. E ninguém sabia falar. Foram pesquisar. E acharam a Débora. Olha o que a Zoe Martins, amiga do Guga Noblar, amiga do Guga, falou, vereadora do PL aqui em São Paulo, falou sobre a Débora. Gente, eu tô aqui em Brasília e ia passando um batom, mas eu tô com medo das consequências. Tá fazendo em Brasília e fazendo o quê, primeiro, vereadora? Com um batom na bolsa e levar 14 anos de prisão por portar uma arma tão perigosa e letal. Gustavo Segré. A gente aproveita e pede desculpa já por ter mostrado primeiro a Zoe Martins e agora o comentarista da Jovem Pan falando sobre o mesmo assunto. Pode rodar aí. Estou muito constrangido. Estou na cidade de Cuiabá, indo para São Paulo. Acabei de passar pela máquina de raios X e apitou. E eu pensei que poderia ser o meu celular, o meu cinto, alguma coisa de metal. Mas não. A questão era uma arma. Segundo a justiça, uma arma. Eu fui pego com isso aqui. Mas tava com batom na bolsa, querido? Para a justiça brasileira. Por que tava com batom na bolsa? Argentino? Ele mesmo. Isso. Esse cara é muito atacante, além das outras. Dois que mais zoam. Por que você tá com batom na bolsa, querido? Esse cara é patético. Agora, Guga. Isso é armado. Vamos lá. Isso é armado. Não, Guga, primeiro que ele não tava com batom na bolsa, né? Claro, é claro que é vídeo para as redes sociais. Mas, dito isso, Guga, parece que a Débora estava passando na frente do STF no dia 14 de março de 2021. Falou, vou escrever na estátua.
meteu lá perdeu o mané na estátua. Parece! Bota a foto da Débora de novo aí, a foto do ato golpista, por favor. Não. A foto abertona. Não, tinha uma outra foto melhor. Aí, parece que ela não estava sozinha, Guga. Parece que ela não estava passando lá uma quarta-feira, indo pro trabalho, que ela é cabeleireira, estava indo cortar uns cabelos, fazer umas luzes, botar um aplique. Passou lá e falou, vou escrever aqui. Perdeu o mané. Viu uma movimentação ali, quis participar. Falei, tava... Parece, Guga, que ela estava imersa neste movimento. É óbvio que o STF individualizou as ações, mas os denunciados todos foram denunciados pelos mesmos crimes, porque todos os denunciados participaram de forma semelhante. Foram lá para depredar, para invadir, para quebrar, para dar golpe de Estado. Não conseguiram, mas tentaram. E aí parece que a Débora virou o grande símbolo desse bolsonarismo perseguido pela justiça, sendo que essas pessoas estavam lá para dar golpe de Estado, Guga. É indiscutível que Débora, quando escreveu Perdeu o Mané, não foi porque ela achou que o Xandão torce para o Botafogo e o Botafogo tinha perdido o Campeonato Brasileiro no fim de semana. Não foi por isso. Se ela escreveu Perdeu o Mané na estátua da Justiça, é porque ela tinha consciência total de que aquele movimento era para dar um golpe de Estado, era para a Justiça perder o seu poder, era para o Bolsonaro derrotar o STF. Ninguém escreve Perdeu o Mané na estátua do STF sem saber o que está falando, sem saber qual é a intenção daquele movimento, sem entender que participava de uma tentativa de golpe. E o golpe era em cima da Justiça. Na Justiça que ela escreveu. Aí, ó, Guga, ela tava sozinha aí, ó. Ela tá sozinha? Não. Tava passando lá numa quinta-feira, 3 da tarde. Falei, vou escrever um negócio com batom na estátua. Ela não tava sozinha, né? Não estava sozinha, ela participou de um ato golpista, totalmente consciente de que era um golpe, a ponto de achar que tinha consumado o golpe, e ela escreveu o Perdeu o Mané como se fosse uma mensagem da vitória dos golpistas. Só quem é muito idiota ou desonesto intelectualmente que não vai entender assim. Então que ela estava conscientemente participando de um golpe, estava. O Perdeu o Mané, para mim, prova isso, e para qualquer pessoa com um mínimo de neurônio. Você pode discutir a pena foi imposta pela PGR, a PGR colocou ela em 4 categorias, a pena é aquela, o Xandão concordou que ela se adequava a esses 4 crimes, ela tinha praticado, então a pena é essa, é assim que funciona a justiça. A gente vê o tempo inteiro gente que rouba pão, rouba comida em supermercado, que vive num estado de pobreza e que está tentando alimentar o filho, receber pena muito mais injusta, se você considerar injusta a da Débora, e ninguém está na rua, e o Bolsonaro não está reclamando, e ninguém está falando nada e apitando em cima da justiça. Eles estão em cima do Xandão agora, usando a Débora mais uma vez de bucha de canhão, uma idiota que foi convencida pelo Bolsonaro de que as urnas eram fraudadas, ela passou a desacreditar as urnas para acreditar num golpe, como se o golpe fosse a defesa da democracia na mente deturpada e ignorante dela, que foi confundida por uma bolha de alucinados, que são os bolsonoides e os bolsonaristas. Essa daí é mais um tio França. Tio França também sofreu lavagem cerebral, se explodiu. Essa sofreu lavagem cerebral, participou de um golpe. Agora, ela de novo sendo usada por Jair Bolsonaro, que no início chamou Débora de esquerdista, infiltrada, arruaceira. Agora convém falar bem de Débora, porque está procurando, na verdade, uma anistia para ele próprio. E todos os bozoloides nas redes sociais também chamaram Débora de infiltrada, também não estavam nem aí para Débora, e mais uma vez usam agora a Débora junto com o Bolsonaro para conseguir uma anistia para o Bolsonaro. A Débora é uma bucha de canhão, está sendo usada pelos bolsonaristas e está presa agora graças ao Bolsonaro. Se tem que culpar alguém, culpe ao Jair. Escândalo. Bem, temos um escândalo, Guga, porque o ministro Luiz Fux do STF acabou de pedir vista do
do processo aí da Débora. Agora há pouquinho, notícia de quantos minutos atrás? 11h23. A gente estava entrando no ar, o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o caso da Débora Rodrigues Santos, 39, que pichou estátua. Tem até 90 dias para retomar o julgamento da primeira turma. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado para condenar a Débora a 14 anos de prisão, mas o Fux pediu vistas aí do julgamento da Débora. Dito isso, Guga, a gente já tem o vídeo do Dimitri Salles, Létícia? O outro vídeo que ele mandou ainda depois? não. Tá bom, daqui a pouco a gente vai ter. Mas então eu vou adiantar esse tema. Antes a gente tem um vídeo do Renato Freitas falando sobre os que pedem anistia. Vamos ver o Renato Freitas falando sobre esse caso. E aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre por que essa narrativa ao redor da Débora é muito fraquinha. Roda aí. Porque um vandalismo de um jovem embriagado que quebra um orelhão na rua é absolutamente reprovável. Artigo 163 do Código Penal. Dano. Mas uma horda selvagem de fascistas que promove vandalismo com uma finalidade de destituir um presidente da República, destituir ministros da alta cúpula da justiça, não é um mero ato de vandalismo. O Guga, essa fala do Renato é importante exatamente por isso. Eu recebo de vez em quando, hoje eu te falei que eu tenho uns parentes que é bolsominion, né? Você também, né? Todo mundo tem, né? Uns parentes bolsominion. Eu recebo de vez em quando um negócio falando, aí ó, em 2017 o MST invadiu o Congresso e quebrou tudo. Por que não prenderam o pessoal do MST pro golpe de Estado? É simples, porque eles não estavam pedindo golpe de Estado. Eles estavam pedindo outra coisa. Estavam pedindo reforma agrária. Eu acho certo entrar e depredar o Congresso? Não. Para mim é crime em qualquer caso. Seja o MST, movimento estudantil, gente do PSOL, do PSTU, do PT, do PC, do qualquer partido. Para mim, não é o caminho institucional de fazer mudança nesse país. Mas eles não estavam pedindo golpe de Estado, né? Isso é importante. Em especial, a Débora e as outras pessoas que estavam lá foram condenadas porque o STF adotou o que a gente chama de crime de multidão, que atribui responsabilidade coletiva a todos que participaram da invasão. Já foi aplicado em outras situações de protesto violento e é aplicado também, Guga, em caso, por exemplo, de linchamento. Ou seja, tem às vezes várias pessoas batendo numa pessoa que está sendo acusada de um crime, de um linchamento, e aí essa pessoa morre. Ah, mas quem que deu a paulada final para matar? Não importa, todos eles participaram do assassinato de uma forma ou de outra nesse linchamento que eles provaram. E esse é um desses casos, o caso da Débora, junto com os outros 142 presos, né, Gon? A gente tem esse número, né? 142, né? Agora, e o pior é o seguinte, que a turma que foi presa, teve gente presa ali no momento da invasão, teve gente presa depois no acampamento golpista, só que o acampamento golpista, por pressão inclusive do comandante do exército, ele teve um dia para deixar a galera vazar, para deixar a galera fugir. Avisaram antes pra galera. Porque na noite, o Dino queria prender geral, ele era ministro da Justiça, né? Teve uma confusão ali de vamos agora já enquadrar quem tá no acampamento golpista, só que o exército não permitiu. Por que não permitiu? Por que deu uma noite para as pessoas que têm informação privilegiada fugir? Porque tinha muita gente ali que era parente de militar, ou militar mesmo. Tinha gente no acampamento. A ex do Vilas Boas, por exemplo, a mulher do Vilas Boas, a filha do Vilas Boas já tinham passado pelo acampamento golpista. O Vilas Boas tinha sido comandante do exército na época do Bolsonaro, aquele que hoje parece o Darth Vader, que tem uma doença lá e tá todo cheio de aparelho. O Vilas Boas, por exemplo, tinha muito a perder se tivesse sido preso gente ali ligada a ele, então teve um tempinho pra galera vazar. A Débora, ela é bucha de canhão mesmo, junto com outros que são bucha de canhão, mas que participaram ativamente e conscientemente de uma tentativa de golpe. Isso é indiscutível. E a Zoe Martinez, que apareceu falando, essa Zoe Martinez é uma fraude. Essa garota, ela é uma porta-voz
do bolsonarismo. E ela é uma boquinha de aluguel. Na época que a gente fazia Jovem Pan, ela ficava recebendo telefonema do general do Heleno Augusto, né, do general Heleno. Ela recebia telefonema da Bia Kicis, e ficava só falando, repetindo o que eles mandavam. Ela não tem conteúdo. Então essa daí ajudou, obviamente, a formar um batalhão de bozoloide, de tio França, de Débora, de gente que foi usada para o golpe. Se a Débora está presa hoje, é por ter ouvido, com certeza, boquinhas de aluguel do bolsonarismo como a Zoe Martins. Ela é uma boquinha de aluguel que está aí agora querendo culpar o Xandão, fazendo vidinho para lacrar, porque está mamando na testa do Estado, virou vereadora, passou a vida inteira sendo sustentada. Foi assessora de sócio de Michel Valcante, foi assessora de um monte de deputado do bolsonarista que queria empregá-la para ela ficar sendo também porta-voz dessa turma. Então, é uma pessoa que sempre mamou na testa do Estado. Saiu de Cuba dizendo que Cuba, as pessoas todas dependem do Estado para vir mamar na teta do Estado do Brasil, ganhou o cargo de vereadora, tudo sendo uma boquinha de aluguel do bolsonarismo, e a culpa de Débora estar presa é de gente como a Zoe. Guga, só fazer mais um reforço. Francamente. Fazer mais um reforço importante aqui. Tem 142 pessoas presas porque o Ministério Público ofereceu para todos os denunciados aí nesses crimes do 8 de janeiro a famosa transição penal, né? E as pessoas aceitaram. O que consistia isso, Guga? Você era condenado, mas aí você fazia um acordo com o Ministério Público para não ser preso. Você recebia seu passaporte de volta, você tinha que ficar longe das redes sociais por 2 anos e você tinha que fazer um cursinho sobre democracia. Teve gente que não aceitou. Porque nas imagens do 8 de janeiro a gente vê milhares de pessoas. Não está todo mundo preso, não tem 10 mil presos. Essa galera, não está todo mundo preso. Mas todo mundo identificado foi denunciado e essas pessoas assinaram esse acordo de não persecução, né, um acordo de transição penal, para a pena ser convertida em outra coisa. Ou seja, você faz o cursinho de democracia, fica longe das redes sociais e aí você não precisa cumprir a pena de prisão. A Débora, que virou ícone entre os bolsonaristas da extrema-direita, você era só ter aceitado o acordo. Não aceitou para fazer esse discursinho aí de perseguido pela justiça, o que não vai colar. Então, a gente tem aí, importante demais também lembrar disso. Para vocês que estão assistindo, ler comentários de vocês, que dele. O Abutre Vegano do Michael diz, educação e conhecimento machuca o pessoal aí. Andrei Welmer diz, não podemos esquecer dos crimes. O Manuel Jorge, Débora, daqui a 90 dias você roda pra colmeia, tá, meu bem? Vai rodar mesmo, não quis fazer o acordo. Coitado! O Jalambi Paulo dizia a Zambetta. A Zambetta, beleza. A gente vai falar já sobre ela aqui. Carla Zambelli também foi condenada, mas tem votos para ser condenada já, mas teve pedido de vista também. Estão falando aqui que é transação penal, ele. Você falou transição. Eu falei transição? É transação. Eu que errei. A Lígia Medeiros falando sobre o batom do cara da Jovem Pan lá. E aí, Águia, esse batom não combina com você, não. O ASP ainda perdeu o batom. E a Suzane Grupo daqui a pouco vai estar fazendo propaganda de batom para ele. Não duvido nada, né? Umas marcas de batom golpista. Dito isso, Guga Noblar, falamos sobre esse assunto e vamos agora para... O Bernardo Cotrim também, o homem do badalo do sino, me corrigiu aqui também, falou que é transação penal, não transição. O burrão aqui errou. Perdão a todos. Às vezes eu erro. É raro, mas acontece muito. Eu sou o primeiro a dar aqui no programa. Guga Noblar, vamos falar sobre privatização. Não tem negócio de privatiza que melhora, Guga Noblar? Tem, não tem? Tem esse papo. Mais ou menos. Mais ou menos. Matéria do portal Metrópolis. Banco cobra R$150 para não clientes tomarem banho no Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, acho que não é o maior de São Paulo, mas certamente é o mais famoso, né? Fica mais na região central da cidade.
Parque do Ibirapuera foi concedido à iniciativa privada. E agora, Guga, tá rolando lá no parque uns preços meio de aeroporto, assim. Então, por exemplo, olha os precinhos que você paga no Ibirapuera. R$ 43,00 por um açaí. 28 conto por uma tapioca. R$ 105,00 por um espaguete. Tem um restaurante que é restaurante de luxo lá agora no Ibirapuera. Uma água mineral, 10 conto. Uma água de coco, 27 conto, Guga Noblar. Só para ter um carrinho que vende bebida salgadinho, por exemplo, o proprietário paga R$ 1.000 ou 10% do faturamento. Além disso, o vendedor tem que pagar uma taxa mensal de R$ 500 pela manutenção do carrinho, que carrega a propaganda da Ambev, e os preços que chegam ao consumidor é que acabam sofrendo com isso. De acordo com a Urbia, a empresa gestora do parque, ainda que haja uma inquietação sobre os valores praticados, o preço praticado é necessário para a manutenção do local. Ué, mas antes tinha Ibirapuera do mesmo jeito, viu, gente? E assim... Não mudou muita coisa, assim. Não tem nada mágico, não tem nada que teletransporte você para outro lugar. É um parque, viu? Tem árvore, água, os passarinhos, os bichos, mas enfim. A concessionária também vende espaços para outras empresas, como por exemplo a Nubank. Eles montaram lá a Casa Ultravioleta. O banco montou uma sala VIP cheia de mimos para seus clientes, com direito a estacionamento com manobrista, Wi-Fi, café e banheiros com toalhas Trousseau e produtos L'Occitane en Provence. Mas a galera vai pro parque pra banheirão que chama. Banheirão. Ah, beleza. A prefeitura determinou o fechamento do espaço, já que o parque, mesmo sob concessão, ainda é público e não pode ter espaços 100% privados. O Nubank fez um acordo para manter a casa aberta sobre a decisão de deixá-la aberta ao público. Mas aí, Guga, por exemplo, deixar aberto, mas para tomar um banho aí no banheirinho do Nubank, 150 conto, ou seja, abriram, mas não abriram, né, Guga? Então, assim, privatiza aqui. Ser muito sincero com vocês, eu não sou 100% desfavorável à privatização em todos os casos. Acho que tem algumas que podem funcionar. Agora, para um parque, um espaço público, precisa privatizar, Guga? E aí a galera que vai no parque vai pagar 27 conto uma água de coco, 50 pau um açaí, Guga Noblar? Não faz sentido, né? Cara, que isso? É preço da Noruega aeroporto, agora. Né? Aeroporto, preço de aeroporto. República do aeroporto. Se pá. Agora, quanto é que fica para a pessoa que vende o açaí 10% ou R$ 1.000 por mês? Como é que é? R$ 1.000 por mês ou 10% do faturamento. Putz, para manter o carrinho. R$ 1.000 por mês, um cara com um carrinho de açaí. Então, para pagar 1.000, se o cara tá vendendo a 40, ele vai ter que vender 25 açaís praticamente. 25? 25 não é muito também. Sabe, né? pra fazer conta, não. Eu não sei fazer conta, velho. Mas é isso, pô, é 25. 25, velho, vai dar. 25 vezes 40 vai dar 1.000, sim, é isso. Então, é isso? É isso. Então, é possível, mas é muito caro. O parque é um local, é um dos poucos locais que a gente pode ser democrático, que era para ser democrático, que era para ter ali quem quiser ir, quem tiver a fim de conhecer, quem tiver a fim de passear. É um negócio que é para ser para todo mundo. E não, a gente sabe que o dinheiro acaba transformando esses locais em bolhas. E é o que vai acabar virando. Se você vai para um parque que para beber água você vai gastar 15 conto e para tomar açaí você vai gastar 50. Já você tinha só vai gente uma falando vez. em cobrar ingresso, inclusive, em parque. É patético, velho. Não dá. A gente não pode transformar a cidade num lugar, numa bolha só para rico. Num lugar que só anda quem tá consumindo, quem tá, de alguma maneira, fazendo girar essa onda do comércio. Não é só para isso que serve o parque também. Então, é absurdo. É antidemocrático para mim você colocar um preço desse. Para mim também, aqui nos nossos comentários as pessoas concordam. Ainda estamos corrigindo da transação penal. Já corrigi, inferno! O Gaia Psyche, forma silenciosa de segregação de reserva de qualidade de vida. É isso. Parque vai virar coisa pra gente rica. Tem gente que já estava realmente cobrando... gente com a ideia de cobrar ingresso para entrar em parque, gente. Isso não é mentira. O Juliano Marques disse que... Perguntou se ele podia usar o meu batom. Claro que pode, ele só deixa a boca um pouco melada depois. A Heloísa Chiarelli, queremos Guga no Congresso. Um batom. O Hugo Léo dizendo forma de gentrificação.
O Rosalia Pinto, R$150 por um banho. Nossa, tem que vir com o boy junto com o banho. A Gabriela Figueroa, estão privatizando árvore. Sim. E muita gente aqui criticando, obviamente. Vai virar coisa para rico, né, gente? É o caminho mais natural para essas coisas. Vamos falar também, Hugo Noblar, agora sobre Lollapalooza Argentina. O Lollapalooza está passando pela Argentina. Semana que vem é no Brasil, né? Na semana que vem ou na outra? Essa semana, não é essa semana? Essa semana. Começa essa semana, sexta-feira. Inclusive, queria muito ir ver a show da Olivia Rodrigo, mas está caro. Will. Quem quiser aí... Quem quiser, está assistindo aí, quer mandar o ingresso do Lollapalooza para eu e o Vitão assistir, a gente vai produzir conteúdo ainda. Manda eu, que eu e o Vitão a gente vai junto. A Manu também quer. A gente grava um Will na festa. Rua. Isso, a gente faz um Will no Lola. Manda ingresso pra gente assistir, que eu e o Vitão e a Manu vamos assistir o Lollapalooza lá, porque Cascai tá faltando. Dito isso, o Lollapalooza está passando agora pela Argentina, esse fim de semana pela Argentina, e aí a banda de rock Duntica fez uma apresentação que viralizou nas redes sociais. Olha o que eles projetaram no telão do Lollapalooza. Roda aí. Olha isso, Guga. Eita, que maneiro. Milei demônio. E obviamente... Eu acho que é uma ofensa com demônio, mas eu achei uma ofensa com demônio. Eu também. Comparado ao... A gente pede desculpa, inclusive, ao Satanás pela comparação com o Javier Milei, que ele não merece a comparação. Você pode ver esse vídeo aí no nosso Curta ICL. Então, vai lá no nosso Instagram. Quem ainda não segue Curta ICL, curta, siga, compartilhe. Todo dia lá, o nosso menino Lucas. O Lucas tá aí, ô Vitão? Tá, peraí. Vamos dar os 10 segundos de fama pro Lucas. Ó, o Lucas, cadê o Lucas? Achar aqui. Dá tchau aí, Lucas. Calma aí. Seu tempo, Vitão. Tem 1 hora de programa. Aí, ó, cadê? Dá tchau aí, Lucas. O Lucas é o único flamenguista que nasceu em São Paulo no Brasil. Não existe outro, ele é o único. O Lucas está lá comigo neste projeto, no CurtCL. Então vão lá, quem não seguiu ainda, siga CurtCL. Tem todos os dias vídeos, repercussões da internet, das redes sociais. Sigam lá, Curta ICL no Instagram e no TikTok. Todos os dias. E aí? Tem que seguir e curtir. Tem que seguir e curtir, senão não adianta. Todo mundo vai lá dar o seu like. E Guga, isso não é exatamente uma novidade no Lollapalooza. Em 2022, o Fresno exibiu um Fora Bolsonaro no seu telão do Lollapalooza. Na época o público cantou junto com o Fresno Fora Bolsonaro. E no mesmo evento, a Pablo Vittar, e o quê? Gritou, Fora Bolsonaro! Fez um espacate e no final da performance levantou uma bandeira com a imagem do Lula. Inclusive, a Pablo foi investigada, teve denúncia contra ela, porque ela estava fazendo propaganda eleitoral do Lula no Lollapalooza. Mas não chama Lollapalooza o evento? Tem que ter propaganda do Lula. Mas... genial aí o Duntica. Eu não conhecia, passei a seguir no Spotify graças a essa belíssima manifestação contra Javier Milei. Deixa o vídeo rolando aí pra quem não viu no nosso Curta ICL. Está lá também, você pode ver. Olha aí, o Javier Milei de demônio. E aí a cabeça dele explode em algum momento ali. Não, você viu que eles pegaram um ator, né? Ou é o Milei feito? Eu acho que é IA. Não é IA? Ou é ator? Acho que é inteligência artificial. Eu acho que é IA, eu acho que é IA. Eu acho que explode de verdade. Eu acho. Podia ser. Eu não vi o Milei depois disso. Eu acho que é verdadeiro o chifre aí. Comenta, Google, faz um comentário. É isso. Ganha pra isso, só dá risada. Não, só dei risada, claro, porque é pra dar risada, né? Pô, a gente vê o demônio sendo comparado ao Javier Milei, você, demônio, já aprontou demais. Já passou vergonha, mas o Milei... Mas nada desse tipo. Nada se compara a Javier Milei. Javier Milei que tá aí acabando com a Argentina, né? A gente é só olhar os índices sociais ali da Argentina, o que ele tá fazendo com quem é idoso, o que ele tá fazendo com quem depende da educação, depende da cultura. O cara é um Bolsonaro 2.0, uma tragédia completa. E é bom ver essa reação, porque a reação tá vindo desde o início e tá cada vez mais forte. Milei precisa de alguém, enfim, precisa da união dos argentinos contra ele, porque o cara ele tem uma mentalidade de um fascista, né? Se puder, ele vai passar por cima de todo mundo. Ele vai fazer como o Trump está fazendo nos Estados Unidos, como o Bolsonaro tentou fazer aqui, perseguindo inclusive policial antifascista, professor chamando de doutrinador. Na Argentina
tá acontecendo a mesma coisa, a mesma tragédia. Então a união do povo é o que faz a força. Vá pra cima do Milei, e eu vou hoje acompanhar essa banda. Dom Chica, vou pegar com o meu... Dom Chica, vamos lá no Spotify, vamos dar uma moral, vamos mostrar que eles merecem o apoio da gente. Vamos voltar para a história da Carla Zambelli. Tem muita gente falando no nosso chat aqui, só para a gente não passar para a história em branco. Nesse momento a galera se desespera lá embaixo porque eu estou tirando o roteiro de ordem. Mas é porque tem muita gente falando sobre isso no chat e a Carla Zambelli teve uma sobrevida aí. Graças a quem, Guga? Ao Nunes Marques! Ele mesmo, o ministro Cássio Nunes Marques, que parece o Praga. Ele não parece o Praga, Guga, o Nunes Marques? Acha uma foto do Praga... E uma foto do Nunes Marques aí, por favor, Vitão. O Cássio Nunes Marques... Eu acho que ele é o Praga. Veja como está o Praga hoje. O Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro no STF, resolveu dar um tempinho aí e pediu vista do julgamento da Carla Zambelli, que pode ser presa e caçada por conta de ter perseguido uma pessoa com uma arma na mão. Ele tem o tempo de até 3 meses para poder ficar sentado em cima do processo de Carla Zambelli. Ela pediu orações pelo julgamento e parece que fez efeito, né? Até agora, 4 ministros votaram para condenar a Zambeleta a 5 anos e 3 meses de prisão. O episódio em que ela sacou uma arma para perseguir um jornalista desarmado nas vésperas das eleições aqui em São Paulo. O Gilmar Mendes sacou que a atitude da deputada colocou outras pessoas em perigo e foi altamente reprovável. Além da prisão, ela ainda pode perder o mandato, mas isso só aconteceria depois do processo finalizado. Enquanto isso, o Nunes Marques dá uma forcinha aí para Carla Zambelli continuar o mandato, Guga Noblar. Por enquanto, a ajuda veio. Ela orou esse fim de semana, falou que tá com depressão. É engraçado que essa galera descobriu depressão agora. A depressão era mimimi, era frescura, era falta de surra, virou agora um assunto importante, saúde mental. Ainda bem, a gente teve, nos últimos anos, a conversão da extrema-direita no mais profundo progressismo. Agora eles se preocupam com o direito de preso, com liberdade individual, com direitos humanos, com anistia. Essa galera cagava e andava para esses temas. Agora parece que são temas importantes, Guga. E Zambeleta, a pistoleira dos Jardins, ganha aí mais um tempinho no seu mandato, graças ao Nunes Marques, que parece o Praga da Xuxa. Botem a foto do Praga, vocês verão. Vocês vão ver que não é mentira. É a mesma pessoa. Olha, eu tô vendo que tem no chat aqui um cara chamado Fernando Melo falando que o Pânico tá dando 28 mil e a gente 6 mil. Primeiro, são 6.500, 6.700 só em uma das transmissões que a gente faz. Junta tudo, seu trouxa, que a gente ainda fica maior. Em segundo lugar, vai lá mamar o Emílio Surita. Olha, ó, não é a cara do Praga? O Nunes Marques é a cara do Praga, gente. É impressionante, assim. É a mesma pessoa. É impossível não ser a mesma pessoa, é impossível. Tá comprovado. Só pode aqui, falar ó. que ninguém aqui tinha pegado essa referência, tá? Nenhuma pessoa da... A gente fala um pouco sobre a gente, né, Guga? Sobre aí você. 40 mais, a turminha 40 mais ainda sabia quem era o Praga, tá aí, pra quem não sabe, é a mesma pessoa. Pra quem não lembra, isso, ele era da Xuxa. Ele é uma praga. Pra quem não lembra, pra quem aí, vocês aí da nossa técnica, do nosso switcher, no programa da Xuxa, haviam 2 personagens, o Dengue e o Praga. O Praga era um homem com nanismo. Qual era o nome do Praga? Deixa eu ver o nome do Praga, até pra homenagear o Praga aqui. Praga Xuxa, deixa eu ver o nome do Praga. O Praga era, aqui ó, achei, o Armando Moraes era o Praga, e tinha o Dengue, que era o Roberto Bettini, de 86 a 92, fizeram os personagens Dengue e Praga. O Dengue era muito alto e o Praga era um homem com nanismo, né? E dengue é o mosquito da dengue. E dengue é o mosquito da dengue, isso, exatamente. Então, assim, deixa claro. Só pra vocês que não pegaram as referências, Dengue e Praga eram personagens do programa da Xuxa. Obrigado E quem assiste Medellín em Brasília lembra essa referência que o Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, um beijo para os dois, um beijo na boca dos dois, me perdoem, as suas respectivas senhoras. Ele ficou tão excitado. Os dois aí usam muito essa referência do Parece o Praga. Mas o tema não era esse, o tema era Zambelli, a gente se perdeu. Zambeleta, por isso que o julgamento do Jair Bolsonaro tem que ficar na primeira turma. Se for pro pleno, e não é para ir pro pleno, pelo tipo de julgamento
é para ser realmente só a primeira turma. Mas tem gente dizendo, mas é muito importante esse julgamento, talvez seja mais prudente jogar pro pleno, joga pro pleno, vem a praga. Isso. Vem a praga, fazer o quê? E o Fazer a única Dengue, coisa que é o turma pode, André Mendonça. é protelar. Vem André Mendonça, vem Nunes, vem os pragas, para quê? Para atrapalhar o processo, porque sabe que vão perder, assim como a Zambeleta vai perder, e aí a única coisa que pode fazer é protelar, vamos enrolar, vamos empurrar com a barriga, vamos pedir vista. E aí vai enrolando, eles querem deixar o julgamento do Bolsonaro e quem sabe da Zambeleta se aproximar do próximo ano, que é ano de eleição. As coisas ficam mais difíceis, mais pressão, tentam misturar com política cada vez mais com a eleição, tentam misturar o julgamento com a eleição, e aí é treta. Então, é mais uma prova de que essa turma do Praga tá aí realmente só para protelar, só para enrolar, só para fazer o joguinho da extrema-direita. Esse cara, claro, a indicação dele é o Bolsonaro, sabe que o bicho vai pegar pro lado dele se não fizer pelo menos um pouco desse jogo do bolsonarismo, e tá aí atuando para dar mais um tempo para a Zambeleta ficar ali no Congresso fazendo a nossa tristeza e a alegria dos bolsoloides. Mas é bom saber que Zambeleta estará lá mais um tempo, porque quem sabe eu falo com ela nesta semana. Tentaremos pegar a Zambeleta aqui pro rolê. Tem gente perguntando se o Praga aparece no documentário da Xuxa, documentário da Globoplay. Tem dois, tem o da Xuxa e tem o das Paquitas. Mas não, porque ele morreu em 2003, o Praga, né? Então, né, o Roberto... não tem como aparecer. O Armando Moraes, né, que fazia o Praga, morreu em 2003, vítima de infarto, segundo a família do artista. Então, não aparece. Mas o Dengue tá vivo ainda e está morando no Rio de Janeiro. Dito isso... O Google Noblar. O Dengue tá no Rio de Janeiro. O Dengue tá no Rio de Janeiro. O Dengue tá no Rio de Janeiro. Vamos agora, Google Noblar. Deixa eu rodar o roteiro que eu perdi aqui. Vamos para o melhor que você não viu. No melhor que você não viu, Little Pequeno Guga Noblar, temos um assunto muito bom. Os portugueses estão putos. E não puto no sentido de Portugal, né? Que puto em Portugal é jovem, menino. Estão pistolas, porque os brasileiros estão começando a chamar Portugal de Guiana Brasileira. O meme começou depois do Barcelona dar boas-vindas para uma jogadora portuguesa usando uma expressão brasileira. Fala, galera. Aí a galera pegou ar. Olha, ó. A página do Barcelona feminino acaba de publicar uma foto com uma descrição brasileira. A resistência lusitana repudia completamente este ato de desrespeito perante Portugal e pede um esclarecimento público por parte do clube. E aí, os brasileiros, óbvio, começaram a criar o quê? Memes. Aí, ó. Um clube de uma região separatista que faz de arma de combate à língua catalã usava a expressão brasileira num post de uma jogadora portuguesa, uma ironia boa. E é claro, né, que fizeram vários memes. Vamos rodar os memes aí, ó. Cadê? Bota o outro lá, o vídeo. Tem um vídeo. Esses são só os tweets. Tem o vídeo. Bota o vídeo aí pra nós. Aí, ó. Tem áudio ou não? 28º estado. Tem áudio? Ou não? Tá sem áudio. Olha aí, ó. Essa é a Lisboa, capital da Guiana Portuguesa. Bacalhau, um prato típico dos moradores da Guiana Brasileira. 10,5 milhões. Riquezas, ouro da Guiana Brasileira. O ano roubaram da gente, né? Pastel de nata, doce típico da Guiana Brasileira. Belezas naturais. Então fizeram um vídeo turístico aí, do 28º estado brasileiro. Tem alguns deles que foram muito bons. O que mais me pegou, Guga, é chamar Portugal de Rio Grande mais do Norte. Que é o nosso estado, olha, Guiana Brasileira, é o nosso estado mais ao norte, Guga. E aí, obviamente, os caras pegaram ar, né? Começaram a chamar os caras, países europeus que tem o brasileiro como língua oficial. Os caras pegaram ar. E, irmão, todo mundo elogiando seu sotaque português aqui, William. Muito obrigado. É que eu sou neto de português, por isso minha vovó que já se foi, minha vovó Josefina, me ensinou a falar com português. Guga Noblat, os caras pegaram arma. E assim, tem uma coisa que você sabe, você aí que está assistindo este programa de outro país, se você não sabe, fique sabendo. Tem uma coisa que você não pode brigar com esse país.
Se foi guerra de tiro, estamos fodidos. O exército brasileiro é uma desgraça. Se o Suriname tentar invadir o Brasil, a gente vira o Suriname do Sul. Mas, nas redes sociais, não tente brigar com brasileiros. Os efeitos são devastadores para todos que já tentaram, Guga Noblar. E aí, os portugueses pegaram ar, vimos que adianta chamar Portugal e Guiana Brasileira. Cara, é sensacional isso daí, porque tá na hora da gente dar o troco, né? Quem deveria ser colônia era Portugal e não o Brasil. A gente tem muito mais tamanho, muito mais gente e muito mais potência natural, muito mais meios de se desenvolver, claro, como uma grande nação. A gente acabou sendo, obviamente, eles vieram aqui, claro, para tomar o que era da gente, para fazer do Brasil colônia e para enriquecer em cima da gente. Então está na hora da gente devolver. A língua portuguesa é uma maneira da gente devolver. A língua portuguesa cada vez mais está se tornando numa língua brasileira. Quem salvou primeiro a língua portuguesa foi a gente. Porque se dependesse só das outras colônias de Portugal, já seria uma língua praticamente morta. A gente é que salvou porque tem milhões, aqui somos mais de 200 milhões, e a gente está transformando a língua brasileira a língua portuguesa na língua brasileira. E quem diz isso não sou eu, é um dos principais linguistas português, que é o Fernando Venâncio, que ele veio com essa tese em 2022, de que a gente está modificando de tal maneira o português que está virando uma língua própria, e ele diz que essa língua será chamada de língua brasileira num futuro breve. Ele está com essa tese desde 2022. Ô, Guga, inclusive, Guga, tem um negócio que é uma treta em Portugal enorme. Por quê? Os influenciadores brasileiros, Felipe Neto, o irmão do Felipe Neto, como chama? Lucas Neto, esses influenciadores brasileiros, inclusive os influenciadores de criança e adolescente, que produzem conteúdo, os jovens portugueses estão falando as gírias brasileiras. E os portugueses estão putos com isso, porque, obviamente, inclusive tem um vídeo, acho que a Letícia não pegou, vou ver se eu acho aqui, vou ver se eu acho, mas faz esse seu comentário que eu vou ver se eu acho esse vídeo que é bacana também aqui. Eu vou te falar que... Comenta aí, Guga, vamos lá. Vai, se vira aí. Não, eu acho zoada a língua portuguesa. Eu acho que a gente, sim, conseguiu fazer do português uma língua com uma sonoridade legal. É uma língua que é bonita de ouvir, porque parece meio que cantada, né? Eu já ouvi essa comparação, português dizendo, quando vocês falam, parece que vocês estão cantando. E aí fica uma coisa mais legal, os fonemas saem de uma maneira mais interessante, e fica uma língua realmente bonita. O português brasileiro, o português do Brasil, sim, é uma língua bonita, romântica, legal de se ouvir. Agora, o português de Portugal, eu não quero pão, José, Joaquim, onde está Maria? Aquele jeito escroto de falar, é horroroso, velho. Parece que tá tudo junto, parece que eles não separam as palavras, e com um sotaque todo igual, assim, meio estranhão, e é feio de se ouvir. Como é o sotaque? Eu acho que... Faz um sotaque português pra gente, faz um pouquinho pra gente aí. Fala o resto do seu comentário com sotaque português, por favor. Cadê o cacetinho? Maria, Pelo cadê meu amor de cacetinho? Deus. Cacetinho é o pão. E todo mundo parece um pouco Sérgio Moro em Portugal, né? Todo mundo parece um pouco, né? É horroroso o português de Portugal, galera. Então, deem graças a Deus do brasileiro ter, de alguma maneira, feito com que essa língua não virasse uma língua morta e transformando essa língua na mais bonita de todas. Mais até do que o italiano e o francês. É o português brasileiro. Você também fala, né? Italiano e francês. Não pede não. A galera tava puta, inclusive. Você, que é latim, no caso. Você já pegou aí, Letícia, esse vídeo que a gente mandou? Guga, inclusive. Tá baixando, a internet tá difícil. É foda, não me ajuda muito. Eu volto pra ele depois, vou baixando aí. Guga, um outro vídeo que acho que foi o vídeo mais visto nas redes sociais esse fim de semana. Os influenciadores adoram fazer vídeos de rotina saudável, né? Mas tá cada vez mais difícil de acompanhar. Veja este vídeo, Guga Noblar. Como está difícil acompanhar a rotina. Olha as horas. 3h53. 1 minuto escovando os dentes. 30 segundos bochechando. 2 minutos bochechando. Olha a rotina. Tá difícil acompanhar essa rotina, tá difícil. Ele passa 2 minutos meditando. Ele passou 5 minutos vendo um vídeo. Tipo assim, você acorda 4 horas da manhã pra ver TikTok. Pra fazer nada.
Até agora, ele não fez nada no dia dele, nada. Agora ele vai malhar, eu acho, é isso. 4 minutos colocando o anel. O que ele vai fazer? Vai malhar. Pela roupinha, malhar. Claro, né? Nunca coisa que o cara faz. É isso. Fez meia hora de esteira, eu faço mais. Agora, Guga, presta atenção, ele mergulha. Ele passa 4 minutos embaixo d'água. Esse homem, olha, ó. Esse homem, ele é muito bom nisso. Ele passou 4 minutos embaixo d'água, gente. Mergulhado. E aí, ó, o dia dele começa 8 horas e 43 minutos. Ele come alguma coisa, passa uma casca de banana na cara. Ele passa uma casca de banana na cara e mergulha água. E aí, ô Guga, tá cada vez mais difícil acompanhar a rotina. Você vê que não, ele tá fazendo a própria comida, né? A comida só chega. E esse playboy aí, velho? E aí, Guga, assim é muito bom você ter uma rotina. O cara ficou 4 minutos embaixo d'água, mano. E o vídeo acaba 9h30, ou seja, a rotina Ele acabou às 9h30 da manhã. da manhã. Irmão, aí é fácil. Ele tá na piscininha, vai alguém levar a toalhinha, ele vai comer, alguém vai levar um negocinho. Ele precisa botar a cara na água gelada, vai alguém levar... Assim, irmão, aí é fácil. A vida... Aí é mole. Velho, que pra quem não sabe, a vida do Guga é assim, ali já faz tudo. Então ele vai comer, tá o pratinho pronto, vai tomar banho, leva a toalhinha. Pra quem não sabe, a vida do Guga é essa. E ainda assim, o Guga é mais improdutivo que o cara. Pois é, tá vendo, gente? Mas quem é esse playboy, velho? Por que que... Eu não sei. Quem é essa pessoa, Letícia? Você não pesquisou. Pesquisou. O cara tem... Temos o vídeo. Enfim, é um herdeiro, né? Obviamente que é um herdeiro. Já sabemos que ninguém que não seja um herdeiro pode, aos 20 e poucos anos, 30 anos de idade, ter uma rotina de vida que é basicamente malhar e ver o TikTok. Então Isso. não faz muito sentido, né? Não Que é a sua vida vocês... sem TikTok, Guga. A sua vida se você tirar o TikTok. TikTok. Não, mas a minha é de quebrado. É de quebrado, é verdade. A minha é de quebrado. Eu não E tô você não malha malhando o dia também. inteiro. Eu tô tomando whey protein às 4h30 da manhã, né? Temos estilos de vida um pouco diferentes. Mas é isso, temos aí o seu inclui droga e alimentação ruim, né, Guga? O seu é claro, diferente. é outro estilo. Outro estilo. Acorda às 10h30, assiste uma Fórmula 1, F1 ali, come um pedaço do McFish que sobrou de ontem. Come Consigo até falar com o Senna. Come... Que isso, cara? Tá ótimo o programa, hoje tá rodando. Come meio McFish que sobrou de ontem, né? Que a larica vem, o caso da Fórmula 1. Que delícia. Mas vamos lá. Guga Noblar. Ai, tem um comentário tão sem graça no chat. E aí, ó, o vídeo que eu falei é esse aí, ó. E aí, os portugueses estão preocupados porque olha o que a molecada tá sabendo cantar lá agora. Roda aí. Tigrinho, filha da p... eu pegar o meu dinheiro e comer as caras. Eita! Não sabe. Não sei. Não sei. Não sabe. Solta a carta, caralho. Não sei. Eu também não sei. Mas tem gente que sabe. Que isso, velho? Eu pegar o meu dinheiro e comer mais caras. Ou seja, as músicas brasileiras também estão batendo lá. Olha, ó. Não sabe. Esse aí não sabe. Solta a carta, caralho. Tá repetindo o vídeo? Ah, ele sabia. Então, Guga aí, ó. É por isso que também preocupa a parte dos portugueses, porque a nossa música também está tomando controle lá. Eu não conheço essa música. Tá bom já, tá. Pode tirar já. É isso, Guga, pode começar. Você travou? Achei que o Guga tinha travado. Tipo assim. Eu tô chocado, velho. Essa é a nossa imagem hoje, da música do Tigrinho. Eu não conhecia. Que nem a música do ano, tá? Não fala mal, não. É a música do ano. É? Você não Solta conhecia? A carta, caralho. Solta a carta. Filhado. Quem que é a música, Elton? Do J. Quem é o Skinny. poeta? J. Skinny, parabéns. Poesia maravilhosa. Poesia, viralizou. Poesia. E aquilo ali, então, é em Portugal. Aquilo ali é o cara em Portugal ali. E a molecada sabe cantar. Então, chora, portugueses. Vocês vão ter que falar brasileiro e vão ter que cantar Solta a carta, caralho, Tigrinho, filha da puta. Essa é Beleza? a nossa influência pro mundo. Tô muito feliz, muito orgulho. Aqui sim. Agora a gente botando pi na música pro Guga falar. Beleza. Muito obrigado. Orgulho de ser brasileiro. Ainda bem que a direção não Mas tá olha, adoro ver português sendo influenciado por brasileiro, mesmo que seja com a música do Tigrinho FDP aí. Então, toma Portugal. Toma, daqui a pouco vocês vão falar brasileiro, vocês não vão mais falar português, como falou o Fernando Venâncio, grande linguista português.
a língua vai virar, é brasileiro e não é só no Brasil, é aí também. O Samuel Yuri diz que... Cadê? Perdi o comentário do Samuel Yuri. Vou achar daqui a pouco. A Regina Massarante fala, imitação não é o forte do Guga. Nada é muito o forte do Guga, né? Então... a Alice e Gobira são mais brasileiros que eu. O Arivaldo Oliveira diz, o Guga tem como me indicar o seu concierge? Não tem, não. E várias pessoas falando que o sotaque do Guga é ruim. A Meire Teixeira diz que eu sou um puto, mas que é em português da Guiana brasileira. E tem gente falando que o Praga era da altura do Guga, é verdade. Na verdade, o Praga era um pouquinho mais alto que o Guga Noblat, como todos sabemos. O Guga Noblat que tem não é muito difícil, né? Que não é muito difícil. O Guga Noblat tem 1,20 m de altura. Dito isso, Guga Noblat, faltam só 6 dias para você descobrir a diferença... Olha, esse texto do marketing tá bom hoje. Quem escreveu? Ana Navarro? Muito bom. A diferença entre o comum e o extraordinário. No nosso PEX, que não é para chamar cachorro, que é PEX. É o Programa de Formação Esportiva, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Reunimos as maiores lendas do esporte brasileiro, esporte mundial, para ensinar você como encontrar a sua melhor performance e superar os seus limites. Nesse programa inédito do Brasil, vai ter aulas com grandes atletas como Monty Roberts, um famoso domador de cavalos, conhecido por desenvolver uma técnica de adestramento sem violência, baseado na comunicação. É que nem eu faço o Guga. Todo dia eu adestro o Guga aqui. O Guga no começo fazia falava os negócios machista, racista, homofóbico. Agora eu adestrei o Guga na minha técnica sem violência de adestramento de animais também. O Guga tá, aqui, fazendo tudo certinho. Então o Monty Roberts, desde jovem, observava como os cavalos selvagens se comunicavam entre si e percebeu que poderia falar a língua dos cavalos, usando gestos corporais em vez de chicotes e força bruta. Esse método foi conhecido como Join Up, pelo qual o cavalo, sem precisar de agressão, voluntariamente escolhe cooperar com o seu treinador, que foi estudado em profundidade aqui no Brasil pelo nosso Eduardo Moreira, pelo Dudu Moreira, que se tornou o primeiro brasileiro a fazer essa metodologia. Você que não sabia, Eduardo Moreira, ele é ufólogo, economista, engenheiro, roteirista, apresentador e adestrador de cavalo. Sabia disso, Guga Noblat? E ator de Hollywood, o nosso ator de Hollywood, Jean-Claude Van Damme. Mas sabia disso mesmo? Ele, inclusive, foi condecorado pela Rainha da Inglaterra. Não sabia. Por isso. Das vários motivos pelos quais Dudu Moreira podia ter sido condecorado pela Rainha Elizabeth, foi condecorado pela sua metodologia de adestramento de cavalos. Então venha aprender com lendas do esporte mundial, como Monty Roberts. Vai ser ao vivo, aula inaugural no dia 30 de março, 8 horas da noite, com o Mark Allen, só o cara 6 vezes campeão do Ironman, só isso. Com Joana Maranhão, nossa Jujuca, nadadora olímpica, ativista, importante demais, Marco Schultz e Eduardo Moreira. Mas para assistir, não basta entrar no YouTube e clicar em links aleatórios, você precisa se inscrever. E para se inscrever e manter este programa vivo, você que está assistindo esse programa ao vivo agora, 11 horas e 33 minutos atrasados que só o caralho, você que está vendo esse programa no nosso replay a partir das 4 horas da tarde, você que está ouvindo no Spotify, você que está vendo no YouTube, se a gente não tiver inscrição, esse programa acaba. Vamos botar aqui outra coisa no lugar. Um programa mais sem graça. Um programa com outras pessoas que não têm o menor divertimento para vocês. Então se inscrevam. Em qual link? Pequeno Little Guga Noblat. Em qual link, Osp? Em qual link, Bad Dog? Eu quero você já link. Qual link? Qual link? Em qual link? Qual link? Em qual link? As testas. Juliano. Queremos Juliana Viana, professora lá também. Aonde? No roleicl.com.br. roleicl.com.br. Quero todos vocês, Aurino Júnior, a Maria Helena Schwautzer, o Fernando Luiz, o Arivaldo Oliveira, a Ana Paula Zamforlin, todos lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Vocês não vão perder essa aula maravilhosa com tanta gente competente para entender mais aí sobre o esporte, sobre a vida do atleta. Vai lá, Carla Marques, Alice Gobira, Rosalia Pinho. Olha, tá todo mundo aqui no chat, então eu quero todo mundo lá no roleicl.com.br.
Tem alguma coisa agora, ô Vileiro Vitão? Não, né? Agora Agora a não, pessoa mas vai à noite almoçar. tem Chico Pinheiro entrevista Denise Fraga. À noite, Chico Pinheiro entrevista com Denise Fraga. Antes disso, você que está vendo esse programa na reprise, agora você fica com o ICL Urgente, Rodrigo Viana e Laura Couto, depois o ICL Notícias, segunda edição, com Gabriela Varela e Chico Sá, e Rodrigo Viana, e grande elenco, e depois Chico Pinheiro entrevista Denise Fraga. Um beijo pra vocês, a gente volta amanhã. Vou comer meu cacetinho. Imagina juntar como professores, no mesmo curso, o Monty Roberts, o maior preparador de cavalos que já existiu. Mirraim Lopes, o maior atleta olímpico que já existiu, tendo ganho 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas distintas. Miguel Ângelo da Luz, o técnico brasileiro que foi campeão mundial com o nosso basquete feminino. Joaquim Cruz, o nosso campeão olímpico. Ronaldo da Costa, que foi o primeiro homem no mundo a correr uma maratona no ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro. A Joana Maranhão, o maior boxeador de Cuba, o maior psicoterapeuta do esporte, médico, fisioterapeuta, todo mundo, para ensinar para vocês como a gente pode fazer para superar os nossos limites e encontrar a nossa melhor versão. Essa jornada começa no dia 30 de março com uma aula incrível com Mark Allen, o maior triatleta da história. A gente se encontra lá.